Boa tarde, pessoal, tudo bem? Começando mais um Drivecast e hoje já estamos no episódio 115, se não me engano, como sempre, eu sempre fico na dúvida, mas tudo bem. E hoje também nós estamos com mais uma convidada da nossa comunidade brasileira, muito especial, logo logo, né? Vou pedir para ela se apresentar, porém antes eu vou agradecer primeiramente aos nossos patrocinadores, nossos apoiadores, né? Agradecer primeiramente aqui o nosso patrocinador aqui, o Açaí Motion, né? Acredito que as pessoas aqui no Japão, né, os brasileiros aqui do Japão, a maioria já conhece, ou já ouviu falar pelo menos. Mas se porventura alguém ainda não conhece o Açaí Motion é um energético brasileiro, que ele é envasado aqui no Japão, tá bom? Ele oferece não apenas o poder revitalizante das vitaminas do açaí, mas também a cafeína natural do guaraná e a cor vibrante da cenoura negra. Além disso, é formulado com redução de açúcar e é totalmente livre de proteína animal, tornando-se uma escolha ideal para crianças, atletas e idosos também. Algumas características do Açaí Motion seria aroma de tutti-frutti, não contém taurina, é livre de glúten. No caso, né, o extrato de açaí seria rico em vitaminas do complexo B. Extrato de guaraná seria fonte natural de cafeína. Extrato de cenoura negra seria corante natural. E baixo teor de açúcar, apenas 32 calorias a cada 100 ml. E dica de consumo, aprecie gelado, puro ou como base em drinks. E outra dica seria evite agitar antes de abrir, tá bom? Do resto é só apreciar o Açaí Motion, que é muito bom. Então agradecer o Açaí Motion como sempre, agradecer, né, ao Santana, que é o responsável do Açaí Motion aqui no Japão. E é isso, agradecer então agora ao nosso apoio de mídia, né, que seria o Portal Guma, né? Você que quer saber tudo sobre eventos da comunidade brasileira aqui no Japão, é só acessar a página deles, né, portalguma.com. Inclusive na página deles tem a parte do Drivecast, tá bom? Você pode estar acompanhando nosso trabalho por lá. E também tem o Instagram deles, né? É Portal Guma. Então já acessa lá, já segue eles para estar dentro dos eventos da comunidade brasileira no Japão. Tá bom? Então é isso. Agradecer ao Portal Guma, agradecer ao Cláudio Sugimoto, né? Que é o responsável do Portal Guma. Muito obrigado, como sempre. E agora agradecer ao nosso patrocinador, outro patrocinador que seria a BRJP Seguros, tá bom? A BRJP Seguros, ela oferece seguro de carro, seguro de moto, seguro para pet, seguro de vida, seguro saúde, seguro de casa, seguro de renda e seguro viagem. Não é só seguro, a BRJP Seguros é proteção com propósito. Tá na BRJP, tá seguro. Agradecer então a BRJP Seguros, agradecer, né, a Yumi-san, que é responsável do escritório lá de Fukui, né? Muito obrigado como sempre. E é isso, agora agradecer a nosso outro patrocinador, que seria a Imobiliária Alfa, né? Imobiliária Alfa lá de Hamamatsu. Você que quer adquirir sua casa própria, né? Ou fazer consultas relativas à compra, né? Da casa, é só falar com a Imobiliária Alfa. A Alfa oferece atendimento em português, espanhol e inglês também, tá bom? Imobiliária Alfa, ajudando todos os estrangeiros no Japão. Então é isso, agradecer a Imobiliária Alfa, como sempre, né? Agradecer a Angélica, né, que é responsável da imobiliária. Agradecer a Mayumi também e todas as meninas, né, que fazem parte do time da Imobiliária Alfa, tá bom? Então muito obrigado. E é isso, acho que eu já agradeci a todo mundo. Não estou esquecendo de ninguém. Tá. Então agradecer, então, enfim, a nossa convidada de hoje, né? E pedir para ela se apresentar para a gente brevemente, né, por favor. Olá, eu sou a Lindsay, eu tenho 36 anos e tô no Japão vai fazer uns 8 anos já. É, e deixa eu ver o que mais. Que- O que a gente vai conversar hoje mesmo? A gente Ah, vai. hoje a gente vai conversar sobre muitas coisas e a principal, na verdade, é, tipo, acredite em si, sabe? Tipo, acredite no seu potencial, acredite na sua história e você vai conseguir lidar melhor com as coisas, aceitando elas como elas são e não a gente tentando corrigir todas as coisas de formas que a gente não tem controle. Entendi. Tá ótimo, então. Bom, antes que eu esqueça, né, agradecer a Grazi L, né? Agradecer a É! Grazi L, né? Que ela que fez a conexão, né, com a Lindsay. É Lindsay, né? Tá certo, Isso. né? Inclusive eu falei em off também, mas achei muito bonito seu nome, diferente. Muito obrigada. Diferente, né? Diferente. Né? Sugoi. E o pior é que no Japão é mais diferente ainda. Então, como É. não tem o L também, em vez de ser Lindsay, fica Rindsen. Aí, Ah, tá. tipo, também fica um pouquinho diferente. Daí os japoneses sempre engasgam quando vão falar meu nome. Entendi. Inclusive aqui na live
A Graziele, né? Já tá É. aí. A Graziele que tem o perfil dela, né? A K underline transforma, né? Que ela ensina Nihongo, né? Ensina Sim. japonês aqui no Japão. Mano, não só no Japão, né? Mas pra todo mundo, né? Que queira aprender. Uhum. Então, Contanto que foi essa conexão que a gente fez, né? Porque eu já tô há 8 anos, só que como tem essa rotina de fábrica, sempre fica muito difícil de estudar, né? uhum. Então, aos poucos eu fui estudando pela internet, só que com ela foi uma conexão diferente. Hum, Então, saber que ela falava nativa, que ela foi praticamente criada, que ela veio bem pequenininha, sim, sim. então o japonês dela era mais fácil de conseguir me adequar aqui, né? Então a Entendi. gente começou a fazer aulas particulares para poder melhorar essa parte de comunicação, porque a gente precisa aprender o japonês. É, né? Sim, Verdade. Tá sim. ótimo, então. Obrigado, viu, Grazi L. Tá bom, então. Vamos começar, então, o nosso Vamos. passeio? Deixa só... Só que a saída aqui é um pouco apertada aqui. Deixa eu só Sim, abrir vai um ter que dar pouquinho a aqui. volta pra poder passar. É só sair por aqui, né? Isso. É, né? Tá certo, né? Mas, é Lindsen, tá Isso. certo, né? Tá certo. Começar do começo, né? A sua história de vida, né? Mas você nasceu no Brasil, né? No caso. Nasci no Nasceu no Brasil. Brasil. Você nasceu em que lugar lá do Brasil? Eu nasci em Suzano. Ah, Suzano? Ah, tá. Conhece? Já, acho que eu já passei por Suzano. Sim. Em Suzano tem uma comunidade japonesa muito grande, né? Então tem dois Bunkyo Uhum. que então tem ali, tipo, aqui a gente tem o Sakura Matsuri, né? E em Sim. Suzano também tem a festa da cerejeira, que os imigrantes Hum. levaram pezinhos de cerejeira para plantar lá em Suzano. E tem um parquezinho pequeno, né, que é onde é a Associação Japonesa mesmo, que eles fazem as festas de cerejeira. Só que como a primavera também é diferente daqui, né? Então as Uhum. festas normalmente lá são em setembro. Ah, tá, entendi. Aí então, tipo, também eles levam levaram as cerejeiras pra lá. Ah, que legal. E uma parte que, assim, essa não é a minha primeira vez de Japão, né? A primeira vez que eu vim pro Japão foi com 18 anos. Uhum. E eu vim, tipo, eu arrumei todos os meus documentos, assim, pra poder vir pra cá com 17 anos, na verdade. Porque eu terminei o ensino médio, terminei o ensino técnico em administração. Só que, como eu terminei menor de idade, na época que eu me formei, não tinha muito essa coisa de menor aprendiz. Então Hum, era um pouco mais difícil de conseguir serviço, né? entendi. Então, quando eu fui, fiz, tipo, terminei tudo, eu queria poder fazer faculdade. Só que lá no Brasil a situação era bem precária. Era eu, mas meu irmão mais velho e meu irmão mais nova, e só meu pai trabalhava. E nisso ele parou até de trabalhar por conta de um acidente que ele acabou sofrendo, né? E nisso ficou muito difícil a situação financeira em casa. E eu falei assim: ah, tá difícil o serviço para menor de idade. Daí eu tava muito decepcionada depois de uma entrevista que, na época, isso vai marcar um pouquinho outra coisa que eu vou falar também. Na Uhum. época, era para fazer entrevista numa loja de maquiagem. De lojas de produtos de maquiagem, né? Sim. E quando eu fui, eram as meninas, assim, tipo, eu tava com 17 anos. As meninas estavam extremamente maquiadas, muito produzidas. E maquiagem pra mim era rímel incolor, que é pra passar nos cílios, Uhum. um lápis de olho e um gloss, um brilhinho nos lábios. Pra mim a maquiagem era isso. E eu vi as meninas todas com muita sombra, com o rosto cheio de base, assim. Então, pra mim, aquilo foi chocante, porque eu falei assim, cara, eu só tenho 17 anos. As meninas ali também Hum, tinham seus 17, 20 anos também. E eu falava assim, como pode? Como assim? Daí eu olhei pra elas e olhei pra mim e eu vi e falei assim, eu não tenho a menor chance. Eu não tenho a menor chance nessa entrevista. E eu saí, tipo, fui lá, dei o meu melhor, expliquei, porque era realmente para ser atendente, mas precisava ter um curso administrativo, eu já estava formada no técnico. uhum. E eu vi aquela situação e falei assim, mano, não tem como. Não, não vou conseguir passar. Tipo, já estava nítido na minha cabeça que eu não ia passar naquela entrevista. E daí, quando eu fui pro ponto de ônibus, tinha lá uma agência de empregos no Japão. Aí eu falei assim, será que eu entro? Eu tava com 17. Aí eu entrei, fui lá, perguntei como é que era. E logo de cara, a, a recepcionista já falando assim pra mim, né? Falou assim, olha, é o seguinte,
Se você for pro Japão, você vai lavar sua roupa, você vai fazer as suas coisas, você vai fazer sua comida, se você ficar doente, você que vai cuidar de você. E é isso, não vai ter ninguém pra te ajudar. Só que na minha cabeça, pra ela, eu acho que isso seria assustador, mas pra minha Uhum. cabeça, mesmo com 17, eu falava assim, mas eu já faço tudo isso sozinha. Ah, tá. Então foi tipo, eu fiquei, ué, era pra me assustar? Não entendi, né? Mas tipo, fui lá, continuei conversando com ela, daí ela foi explicando, ela falou assim, pra você tudo bem? Eu falei assim, tudo bem. Ela ainda falou assim, ó, você vai pro Japão, você não vai ficar rica, não. Você vai. Porque tem muita gente que tem esse discurso, né? Tipo, se você Sim. for pro Japão, você vai ficar rica, você vai conseguir dinheiro, você vai trabalhar, você vai fazer isso, aquilo, outro. E ela jogou bem a real pra mim. Falou assim: se você for pro Japão, você pode até juntar dinheiro. Mas você tem que ter muita cabeça para juntar dinheiro e é difícil, a carga horária é puxada. E eu nunca tinha trabalhado. Aí eu fiquei. Só que na minha cabeça eu precisava de dinheiro. Não só para Hum, mim, como também para conseguir ajudar a situação financeira em casa, né? E daí eu falei assim: não, não tem problema. Daí ela pegou e falou assim: só que tem um problema, você só pode viajar com 18 anos. E eu tá. fiquei assim, oh, mas eu vou fazer em breve. Olha, isso acho que foi no comecinho do ano. Então, Uhum. tipo, eu falei assim, mas eu já vou fazer 18 em agosto. Então, tipo, eu posso viajar, né? Daí eu falei assim, a gente vai ali, faz os documentos tudo certinho. Então tá bom. E nessa de preparando os documentos, eu fui fazendo muitas coisas ali, né? E daí, tipo, procurando o documento aqui, certidão ali, aquela Uhum. coisa. E eu não tinha falado nada pro meu pai. E daí meu pai viu eu mexendo no baúzinho de documento. E ele falou assim: o que você vai fazer? O que você tá fazendo aí no meu baú? Aí eu falei assim: então, pai, é que eu quero ir pro Japão dali. Fazer o que no Japão? Você tá doida? Porque até então, muitas pessoas falavam assim que, tipo, no Japão era só trabalho braçal. Hum, Só que, mesmo tendo essa noção que é um serviço braçal, eu tinha a ideia de que eu precisava de recursos financeiros para poder ajudar minha família. E por meu pai ter sofrido acidente, que meu pai era desenhista projetista. ah, Então ele é? fazia, tipo, Hum, os desenhos das máquinas tudo na uhum. prancheta. Que era aquela parte que é realmente papel, régua, e vai fazendo toda ali Sim, as sim. estruturas. Uhum. E por ele ser desenhista projetista, um dos acidentes foi quando ele foi realmente tirar a medição de uma máquina e a Uhum. máquina prensou o braço dele. Então ele perdeu os movimentos. E nesse período de perder os movimentos e até ele se recuperar, foi quando deu aquele boom de tecnologia e tudo virou AutoCAD, que é Ah, tudo tá. programação de computador para você poder fazer os projetos no computador. E como a Uhum. mão dele já não estava boa para desenhar e movimentos repetitivos era muito dolorido para ele, ele ficou fora do mercado. Então foi ali que ele realmente ficou muito deprimido. Ele não falava pra gente exatamente que ele estava deprimido, mas hoje em dia, com o conhecimento que a gente tem, com as coisas que a gente Uhum. vai aprendendo na vida, a gente vê que aquilo era uma depressão do que ele estava sofrendo. Uhum. Porque a profissão dele foi realmente cortada. Sim, sim. Uhum. E daí nisso, eu vendo aquela situação, mas eu era jovem demais para ter outras atitudes, tipo, como que eu posso ajudar meu pai? Como que eu posso ajudar minha mãe? Sendo que isso não era uma responsabilidade minha, mas eu me sentia responsável por querer ajudar. Sim. E daí nisso que ele acabou perdendo tudo isso, ele acabou fazendo só, ele gostava muito de carro, então ele acabou virando mecânico. Então Ah, para ele que... acabou virando uma fisioterapia. Sim, sim. Então, essa coisa de você tem uma situação, mas você não consegue muito sair dela, o que que você consegue fazer com essa situação? E eu via Hum. muito disso do meu pai. Mesmo que ele não conseguisse exercer a profissão dele de desenhista projetista, Uhum. ele tinha essa coisa dentro dele, falou assim, já que eu não posso fazer isso, eu vou fazer o que eu consigo, né? O que eu Sim. posso. Uhum. E daí nisso foi quando ele começou a mexer bastante com o motor de carro e puxava, fazia muita força para poder trocar as peças de um motor de carro. E aí ele acabou se especializando nisso e isso foi a nossa fonte de renda por muito tempo. Caramba, sugoi, né? Então, mesmo a gente, hoje eu percebendo que ele estava realmente muito depressivo, eu via que meu Uhum. pai tinha esse lado positivo nele, que mesmo ele não podendo fazer exatamente o que ele queria, o que ele Uhum. podia era mexer em carro. Sim. É, mas eu achei também sugoi né, essa sua iniciativa, né? Você tão nova, né? E ter essa iniciativa de meio que puxar pra si, né, a responsabilidade de ajudar, né?
financeiramente, né? Sim, Você, porque sim. eu gostava muito, eu participava muito, então por mais que eu fosse tímida e fosse quieta, eu observava muitas coisas que estavam acontecendo ao meu redor, né? Então Hum, eu tentava tirar dali que o que que eu posso fazer pra ajudar? sim. E no caso, você tem irmãos? Assim, Tenho. tem irmãos? Eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova do mesmo casamento, né? E eu Uhum. tenho mais duas irmãs por parte de pai, Ah, entendi. Uhum. que foi do primeiro casamento do meu pai, né? Esse casamento do meu pai foi o segundo. Certo. Mas então, diferente, talvez a maioria do pessoal que vem pro Japão, ou é porque quer comprar alguma coisa, né? No caso dos homens, quer comprar um carro, Sim, ou outros querem ficar ricos. que não é a situação, não é o É uma caso. lenda, né? É uma Talvez é uma lenda. lenda, né? Mas o seu caso foi realmente por essa questão do seu pai mesmo, você querer ajudar não só seu pai, mas a sua família, né? Sim. Financeiramente falando, né? No caso. Então, no caso, o meu Hum, irmão mais velho, ele já tinha concluído a faculdade, uhum, que quem ajudou ele a fazer também outros cursos e tudo mais, que ele acabou levando o segmento do meu pai. Então, ele fez engenharia mecânica. uhum, E quando teve esse boom de AutoCAD, a minha tia madrinha ajudou bastante ele nos cursos, né? Junto com meu pai, que meu pai ainda fazia um serviço ou outro ali e ainda tinha uma renda boa. Então, meu irmão conseguiu se especializar de uma maneira assim, tipo, incrível, 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 incrível. E daí, quando foi, digamos assim, a minha vez de se especializar, uhum, a minha tia tinha falecido. uhum. E nessa que ela faleceu, quem ficou, tipo assim, a minha tia era realmente irmã do meu pai. E Tá. depois ficou só o meu tio padrinho, que não tinha vínculo sanguíneo, só que ele era meu tio padrinho. E ele não desamparou a gente em momento nenhum. Só que daí o que que acontece? Na minha cabeça, pensando em muitas outras coisas que poderiam dar errado, Uhum. eu fiquei pensando que a casa que a gente morava tava no nome dessa minha tia. Porque a minha tia ajudou a quitar há uns bons anos atrás, pelo menos acho que uns 30 anos atrás, teve uma coisa que era para pegar o fundo de garantia e dar de valor na casa para poder você morava de aluguel. E você dava esse valor a mais, fora os anos de aluguel que você já pagou, você dava um valor bem alto e você comprava essa casa. Foi mais ou menos essa jogada. Só que daí usaram o fundo de garantia da minha tia. Tipo, meu irmão, meu pai conversando com ela, eu falei assim, não, então eu, como é meu irmão, eu vou ajudar. Daí Uhum. minha tia foi lá e ajudou. E acabou colocando essa casa no nome da minha tia porque usou o fundo de garantia dela, né? Só Sim. que a gente sempre morou naquela casa. Uhum. Mas eu fiquei com muito medo do meu tio, na hora do inventário, querer ficar com a casa e expulsar a gente. Lógico que, realmente, conhecendo o meu tio, que tem um ótimo coração, ele não faria isso com a gente. Só que a gente ficou com muito medo porque como eles não tinham filhos, eu falei assim, se alguma coisa também acontecer com o meu tio, a família dele pode recorrer a esse imóvel. E eu Tá. fiquei com muito medo, porque a minha irmã era menor de idade na época. Então, como ela era muito pequena, eu ainda falando assim, mano, se acontecer alguma coisa, o meu irmão mais velho tem que continuar a vida dele. A minha irmã mais nova não vai ter pra onde ir. E ela ainda tá estudando. Então, o que que eu falei assim? Eu vou pro Japão. Então, falando assim, se eu for pro Japão e der certo, pelo menos dinheiro de um aluguel eu acho que eu consigo pagar pros meus pais. Então, Ah, sim. essa foi Uhum. a mentalidade de tipo, o que que eu posso fazer? Entendi. Isso foi então o motivo quer dizer, a circunstância no qual você veio pro Japão, então, Isso, da primeira a vez. primeira vez. Aí você veio naquela. Foi em agosto que você estava falando que a moça Foi. falou, a moça da agência Da falou? agência. Então, acho que Uhum. quando eu vim, foi agosto também. Foi no finalzinho de agosto. Eu acho que acabou. Eu cheguei aqui no finalzinho de agosto da primeira vez. Uhum. E daí, quando eu vim, eu tinha feito 18 anos, 2 dias depois eu embarquei, cheguei realmente no finalzinho de agosto aqui no Japão. E daí, quando eu vim com aquele. Era um serviço de arubaito mesmo. Era 3 meses garantido. E Tá. como não tinha Shakai Hoken, que era obrigatório naquela época, porque foi 2009, se eu não me engano, 2008. 2008 ou 2009, alguma coisa assim, a primeira vez que eu vim. Sim. Uhum. Então, tipo, como era. Não tinha tantas.
tantos impostos assim para serem pagos, eu vim com passagem de ida e volta para 3 meses. Chegando no Japão, eu comecei a aprender o serviço. Eu cheguei a trabalhar acho que 2 meses seguidos. Sem sábado, sem domingo, sem folga. Sério? E daí, o bom foi que eu consegui realmente pagar a minha passagem, né? Todo o meu Sim. financiamento. Em 3 meses. E nisso, eu me esforcei ao máximo para poder fazer o que dava. E nessa corrida toda, quando eles começaram a ver que eu estava muito empenhada em aprender o serviço, eles falaram assim: você não quer ficar mais 3 meses? Daí eu pensei, eu falei assim, minha passagem eu posso remarcar para mais 3 meses? Então tudo bem, né? Fiquei 6 meses. Deu 6 meses, daí eles falaram assim, você não quer ficar mais tempo? Porque é difícil a gente treinar Kensa, né? Tipo, as pessoas que fazem a verificação da peça. E nessa de fazer a Kensa, eles gostaram de mim e falaram assim, você não quer ficar mais tempo? Daí eu falei assim, só se vocês me garantirem pelo menos 6 meses, porque eu vou perder minha passagem. Daí eles, não, pode deixar, a gente garante. Eu, beleza. Daí eu, de 3 meses, acabei ficando 1 ano. Entendi. Então, que era uma experiência que depois de muito tempo, assim, quando eu acabei voltando pro Brasil e tudo mais, esse meu tio, que era proprietário da casa na escritura, ele falou assim, Lindsay, na minha época eu tinha medo de trocar de cidade. Você trocou de país. Você foi para um país que você não sabe o idioma, você só sabia que você ia trabalhar, você não sabia com o que você ia trabalhar, e mesmo assim você foi. É verdade, realmente. Então, é uma coragem que nem eu mesma acreditava que eu tinha essa coragem. E mostrando isso, e ele reconhecendo isso, ele pegou e falou assim, olha, tá aqui a escritura da casa. Quando vocês tiverem dinheiro suficiente, vocês passam a escritura, você passa a escritura pro nome de vocês. Então, aquilo foi tão recompensador assim para mim, porque realmente foi uma coisa que eu tava lutando por aquilo, não que viesse de graça. Achei que ele ia negociar um valor de venda mesmo depois pros meus pais, alguma coisa assim. Mas ele falou assim, vocês moraram aqui a vida inteira, a casa é de vocês. Então ele entregou ali a escritura e falou assim, se vocês passam pro nome de vocês assim que vocês tiverem condições de vocês mexerem com essa documentação. Então eu acho que dali já foi tipo assim, ufa, eu consigo muitas coisas, sabe? Mesmo não tendo tanto conhecimento ou tanta experiência, eu consigo fazer as coisas funcionarem. Mas é, né? E você, em relação a sua, como se diz, a sua relação com a cultura japonesa no Brasil, como que era? A questão da língua? Ou você não sabia muita coisa? Não sabia muita coisa. Por quê? O meu avô, ele foi refugiado da guerra. Então, o meu avô tinha uma imagem muito triste do Japão. E o meu avô falava muito, tipo assim, enquanto eu estiver vivo, nem filho nem neto meu volta pro Japão. E ele falava que não era pra gente aprender japonês. Mas ele tinha muito dessa cultura muito enraizada nele, né? Então, tipo, era aquela coisa, tipo... Hoje eu vejo que é tipo, como se fosse um tratamento de silêncio. Porque se a gente fizesse alguma coisa que ele não gostava, ele só fechava a cara, dava aquela olhada bem fundo, assim, nos olhos da gente e falava assim... Meu Deus, eu fiz alguma coisa errada. O que aconteceu? Então, não tinha muito o que discutir com meu avô. Meu pai também tinha essa coisa mais séria dele de, tipo, não discuto. Pela minha cara, você já vê que eu não gostei. Aí, tá. E nisso que ele não queria que a gente aprendesse japonês, mesmo assim, por eu ter por Suzano ter muito japonês, sempre tinha algum amigo que tinha alguma história de algum pai ou algum tio que foi pro Japão e mandava as coisas. E mesmo assim, mesmo indo contra as regras, mesmo indo contra o meu avô, eu gostava bastante de desenhos, de mangá, de anime, de saber algumas palavras diferentes. Então, mesmo que ele não deixasse a gente estudar o idioma por curiosidade, eu falava, como é que conta até 10? Sim. Então, tinha essa coisa, assim, bem elaborada, sabe? Então, eu gostava bastante disso. Mas era bem complicada mesmo, tipo, a situação de idioma com meu avô. Então, tipo, quando às vezes a gente tá aqui e tá querendo... Tipo, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas você não sabe nada de japonês? Fala assim, olha, da primeira vez que eu vim pro Japão, eu vim com um dicionário
que às vezes eu via ali o que eu queria. Eu falei assim, nossa, eu queria manteiga. Aí eu falava assim, como que manteiga? Eu ia lá no dicionário e ficava, manteiga. Ah, batata. Daí eu, com o dicionáriozinho na mão, eu ia no combine e falei assim, bata, onde é shimasu? Daí ele, sim. Ela me ajudava a pegar as coisas. Então, era muito disso. E é muito engraçado que na primeira vez de Japão, não tinha celular assim tão fácil, né? O celular era realmente só para você fazer chamada. Ah, sim. Então, era o que eu conseguia também falar antes de ter um celular era ir nas cabines telefônicas e usar aquele cartão que fazia ligação pro Brasil. Ah, você chegou a usar aquele Eu cartão ainda? cheguei a usar aquele cartão. Que legal. Porque e as pessoas falam assim, nossa, como assim? Hoje você consegue falar com os seus parentes todos os dias, se você quiser. Você manda áudio, eles te respondem. Sim. Eu programava, tipo assim, carregava o meu cartão, eu falava assim, nossa, tem 100 minutos para poder falar. Eu ia dividindo aqueles minutinhos, falava assim, ligava para uma amiga que tinha acabado de sair da escola, né? Então tinha bastante os amigos da escola. Ligava para aqueles meus amigos e falava assim, oi, tudo bem? Então, tudo que tipo assim, eu contava, ficava com um relógio, sabe? Tipo, contando 5 minutos para falar com meus amigos. Depois, mais uns 10 minutos para falar com a minha mãe. E, tipo, sempre nessa escassez, né? Sim. E eu também peguei a época que não tinha lojas de produto brasileiro, tinha uns caminhões de produto brasileiro. Ah, é, do 2009 ainda, 2009 ainda tinha caminhão. ainda tinha caminhão, né? Nossa. Então, a gente às vezes pedia uma encomenda, tipo assim, nossa, quero comer uma feijoada. Você só podia comer a feijoada daqui 15 dias. Até lá você já passava vontade de comer feijoada. Então, quando você sentia assim, eu acho que eu estou com vontade de alguma coisa, você já tinha que saber o dia do caminhão, porque só depois de 15 dias que você ia comer aquilo que você queria. Não era tão fácil. Você assim, nossa, quero um brigadeiro. Você só podia comer o brigadeiro 15 dias depois, porque não tinha leite condensado. Então, foi acontecendo muitas coisas assim durante a minha trajetória. E quando eu fiz um ano depois, aí eu peguei e resolvi voltar pro Brasil, porque eu tava com muita saudade da minha família, né? Não tinha como ver eles muito, assim. Então, acho que eu conseguia fazer uma videochamada, acho que 2 vezes em um ano. Porque era pelo MSN, né, na época. Ah, tá. Então, alguém me emprestou o computador. Daí eu falei assim, olha, tá aqui o computador, vamos. Daí eu falei assim, vamos lá. Daí, tipo, a pessoa tinha um computador e, tipo assim, ele revezava entre as pessoas da linha, sabe? Ah, então, sim. tipo, ia umas 2, 3 pessoas junto pra poder tentar fazer a chamada com a família pra poder ver. Porque, realmente, você vir muito jovem e você não ver os seus parentes, dá muita saudade. É, né? Mas é verdade, né? Eu fico assim, eu falo, nossa, que aventura. Eu falo assim, às vezes quando eu paro pra pensar assim, eu fico assim, nossa, que maluca que eu era, né? Tipo, como assim que eu realmente fui com a cara e a coragem? Mas quando você tem um objetivo, eu acho que o medo fica em segundo plano. Você falando assim, se você tem uma oportunidade de você fazer alguma coisa, você fala assim, eu tenho que fazer dar certo. É que o ser humano, assim, eu acho que falando de um modo geral, claro, né? As pessoas, o ser humano só toma uma iniciativa, uma atitude quando realmente a água bate no, né? Quando a água bate no popô. Exatamente. Quando vai chegando ali que você. Ou quando a água tá no pescoço, que a gente fala também, né? Tipo, vai chegando ali no pescoço, você falando assim, tem que fazer alguma coisa. Daí você vai ali, você aprende a nadar na marra e vai fazendo as coisas do jeito que você pode. Porque eu acho que essa é uma das grandes lições que a gente tem na vida. De não só ficar preso no vitimismo. Poxa, eu poderia muito bem falar assim, ai, meu pai não tem dinheiro para pagar uma faculdade, ai, eu não vou conseguir estudar, ai, eu não vou conseguir fazer isso, não vou conseguir fazer aquilo. E ficar preso naquele sistema de vítima, eu acho que te trava muito. Lógico que muitas vezes a gente se sente sem esperança, sem força, mas você tem que tomar uma atitude. Sim. Então, no curso técnico, eu tive um professor que ele falava assim, não tomar uma decisão já é uma decisão. Verdade, né? Realmente. Exatamente, então você tem que fazer com que você tenha ali as suas opções. E nessas opções, você vai ter que fazer alguma coisa.
Então, se sejam boas ou sejam ruins, você tem que fazer alguma coisa. Então, não adianta você ficar preso num momento. Eu falo assim que às vezes você se sente impotente diante de alguma situação. É normal você ter esse sentimento. Mas você ficar preso nesse sentimento é uma escolha. Tá, mas realmente. Você tem que fazer alguma coisa. Então, eu tinha aquele sistema, eu tinha aquele medo de ficar sem casa. Lógico que o meu tio foi uma pessoa maravilhosa e ele jamais faria aquilo. Mas eu tinha. Existia essa possibilidade. Então, de existir essa possibilidade já me causava uma insegurança, já me causava um medo. O que, que eu vou fazer com esse medo? Deixar ele me paralisar? Ou eu vou fazer alguma coisa? Então eu sempre falava assim, bom, eu sou jovem, né? Na época eu tava com 18. Então eu falei assim, eu sou muito jovem, então eu consigo fazer alguma coisa, não tenho nada a perder. Porque se fosse esperar pelo meu pai, poxa, meu pai ia ter que deixar minha mãe me deixar e os meus irmãos também. Então seria muitas coisas pro meu pai deixar para trás para ele tentar fazer alguma outra coisa, de viajar, de tentar buscar um outro serviço longe. Eu entendo isso. E mesmo que eu quisesse que o meu pai fizesse outras coisas por mim, eu sei que a vida dele também foi muito difícil. Então, ele sendo um filho criado pós-guerra, você tendo um sapato e um chinelo já estava de bom tamanho. Você tendo o que comer já era mais do que os meus avós tiveram, né? Sim, sim. E muitas vezes a gente fica preso também nessa coisa de tipo, poxa, o meu pai podia ter me ajudado mais. Será? Será mesmo? Eu acho que o que ele fez foi o que ele já não teve. É verdade. Geralmente é assim, né? Não Realmente. é? Aquela coisa, né? Geralmente os nossos pais, eles quase com certeza eles fizeram o mais que eles tiveram, na verdade, né? Sim. Que acho que ele, talvez a dificuldade que ele tenha passado, ele não quer que o filho passe também, né? Uhum. Então, às vezes, a gente fica muito preso do que a gente queria, sendo o que a gente pode fazer mais coisas. Então, a fase tipo da minha mãe, por exemplo. A minha mãe, ela não foi alfabetizada. Ela nasceu no Maranhão, teve uma vida bem sofrida, bem conturbada. E nisso tudo, o que ela queria muito que a gente tivesse era estudo. Então, ela alfabetizar os filhos já foi tudo o que ela não teve a vida inteira. Sim, sim. Então, tipo, olha só que coisa boa, olha só que mágico que foi. Tipo, ela deu pros filhos o que ela nunca teve. Uhum. Às vezes a gente fica, mas a minha mãe não demonstrou tanto amor, não demonstrou tanto carinho. Sim, mas e o resto que ela fez por você? Tipo, só dela conseguir te alimentar e não te deixar desnutrido, já foi de bom tamanho. Com certeza. É verdade, né? Mas é que no caso assim, você, né, outras pessoas ainda percebem cedo isso assim, né? Aí Hum, muitas vezes eu não digo, né, mas algumas vezes essas pessoas percebem só depois, né, que talvez quando os pais já estão mais velhos ou já não estão mais aí também, né? sim. Infelizmente, né? Então, você ter essa gratidão ainda, né, em vida, né, dos pais ou no seu caso ainda cedo, bem cedo, né? Uhum, Acho que é bem recompensante para eles também, né? sim. Hum, Eu acabei perdendo meu pai faz uns 4 anos, mais ou menos, né? E foi assim que ele teve o Covid. Aí ele foi diagnosticado, ficou internado. Por eu saber que meu pai já não tinha uma saúde muito boa, aí eu fiquei pensando assim, eu acho que ele não vai, não, acho que ele não vai resistir. E eu fiquei muito apreensiva, porque mesmo se eu viajasse, era aquela fase que foi liberado as viagens, mas você precisava ficar 15 dias de quarentena. tá. E que bom que eu não me desesperei e não tentei viajar. Porque foi exatamente isso. Ele foi diagnosticado, foi internado. 14 dias ele estava muito ruim. No 15º dia ele já estava melhorando para poder sair da UTI. E quando ele estava para ter alta, ele infartou. Então, mesmo se eu chegasse no Brasil, eu ainda não teria tempo de ver meu pai em vida, né?
Então, e você receber a notícia aqui sem ter nenhum amparo, eu falo que é bem devastador. Você receber a notícia e não ter ninguém para te dar um abraço, assim, né? Hum. É, acho que muitas pessoas acabam passando por isso, porque muitas pessoas vêm para cá sem parentes, né? Sim, sim, verdade. Então, essas perdas que a gente acaba tendo por optar ficar no Japão também, elas são bem doloridas. É, né? Realmente, sim. Mas voltando um pouquinho a essa questão de você, né, de você teve a iniciativa de vir para o Japão para ajudar a família, né, tudo mais. Mas antes dessa situação, outras vezes também você sempre teve essa questão de ter essa iniciativa de fazer as coisas? Ou ali foi a primeira vez que teve essa coisa de você, não, vou lá ajudar a família e tudo mais, né? Hum, sempre tive, É. desde criança. E às vezes, hoje vendo, não era saudável eu ser uma criança que pensava nos meus pais, porque o certo mesmo é os pais pensar nas crianças, né? Então, eu vejo que os meus irmãos não tinham a mesma linha de pensamento. Os meus irmãos, eles pensavam como se fossem crianças mesmo. A minha Hum, cabeça que ia um pouquinho além. Então, às vezes, quando eu via que os meus pais brigavam por algum motivo, eu tentava não fazer aquele motivo de forma nenhuma. Tentava colocar como se fosse realmente o que que o meu pai gostaria que eu fizesse. O que que talvez minha mãe gostaria que eu fizesse para que não tivesse uma discussão em casa. tá. Aí isso fica um pouco pesado para quem é criança, mas o certo mesmo, tipo, eu, eu, eu sempre fiz isso por sempre me preocupar muito com as outras pessoas. E às vezes você acaba ficando em segundo plano. Então, você amadurece Hum, antes do tempo. Isso que não é o certo a ser feito, né? Só que cada pessoa, ela vai desenvolvendo uma forma de sobrevivência diferente, né? Tem meus irmãos, nem ligavam. Se eles falavam assim, eu quero chocolate, eu quero chocolate. E eu falei uhum, assim, mas o pai não tem dinheiro. Daí eu falei assim, mas eu quero chocolate. Ele tinha cabeça de criança, porque ele falou assim, eu quero chocolate, eu quero chocolate. Na uhum, minha cabeça, sim. eu falei assim, se não tem dinheiro pro chocolate, os pais vão brigar no mercado e aí, o que vai acontecer? Eu não deveria ter essa maturidade na idade que eu tinha. Então, isso acabou acarretando várias outras pressões psicológicas que eu acabei tendo. Mas eu sei que, de certa forma, hoje eu consigo lidar melhor com esse tipo de pressão. Mas você lidando com isso desde pequena, você vai Uhum. crescendo com uma exigência muito grande para você, que às vezes você não se permite fracassar, digamos assim. Você não se permite falhar. E toda vez que tem uma falha, você se sente extremamente julgado. Mesmo não tendo ninguém te julgando. Exatamente. É uma pressão que você mesmo se coloca, na verdade. E É uma isso, cobrança de você mesmo, pessoal. pessoal. E essa pressão, aos poucos, conforme você vai estudando psicologia, porque como eu estava sofrendo muitas outras coisas junto, eu Uhum. falando assim, eu preciso fazer terapia, senão eu vou ficar louca. Uhum. Porque ou eu fico louca, ou eu perco meu réu primário. Porque todas as pessoas estavam me irritando. E eu falando assim, gente, o que que eu posso fazer para melhorar isso? Porque mesmo os meus pais me dando muitas condições do que eles não tiveram, eu me sentia muito cobrada, como se fosse uma mãe e um pai dentro da minha cabeça, me cobrando aquilo o tempo todo, e eu não conseguia administrar o que que era a minha voz e o que que eram as vozes dos meus pais dentro da minha cabeça. Nossa, isso é profundo, na verdade. Porque a gente carrega, a gente foi Hum, criado por eles, então eles criaram a nossa cabeça. Quando eles criam a nossa cabeça, não é porque eles criam os traumas de propósito, mas é o porque eles não tiveram, eles vão cobrando aquilo da gente. E mesmo eles criando aquilo pra gente, eles não têm um discernimento muito claro do que é certo e do que é errado. Eles só estão tentando fazer o melhor deles. Então, uma coisa que às vezes tinha muito do meu pai, que eu falava assim, eu sempre fui péssima para matemática. Péssima, péssima, péssima. Adorava português. uhum. Adorava poesia, literatura. Mas matemática não fazia sentido nenhum aqueles monte de número. Até hoje eu tenho dificuldade em fazer conta de cabeça. Mas daí eu fui descobrindo depois que eu tinha um transtorno que chama descalculia. Não tem o dislexia, que as Sim. pessoas trocam o P pelo B, essas coisas assim. Isso é Uhum. dislexia, você tem um problema com a leitura. O meu problema é descalculia. Eu tenho um problema com números.
e raciocínio lógico. Às vezes tem raciocínio lógico que não parece muito lógico. Então, tipo assim, um exemplo, né? Assim, seja que eu Uhum. falo assim, como se fossem problemas matemáticos. Falo assim, João foi na feira e comprou 10 maçãs. E Maria foi lá e comprou mais 5. Uhum. Chegou o Pedrinho e comeu 4. Quantas maçãs restaram? Aí é um caso simples, mas às vezes tem muita coisa de jogada de palavras com os números que pra mim confunde, embaralha tanto que eu não consigo identificar o que que é. Então é a Tá. mesma coisa. O que que funciona isso na minha, como que isso vai pra minha cabeça? Aquela que falou assim: a Joana gosta de flores. Uhum. Pedrinho gosta de insetos. Qual é a cor do cavalo que tá no telhado? Não faz sentido, sabe? Pra mim é mais ou menos isso que acontece na minha cabeça. Sim, sim. Então eu sempre fui muito péssima para matemática. E eu não sabia que existia esse tipo de transtorno, que é essa descalculia. Então, Uhum. tipo, eu ia bem em todas as matérias, menos em matemática. E o meu pai, por ser de exatas, ele me cobrava muito matemática. É, né? Nossa, Imagina. demais! E daí teve uma vez que eu estudei, consegui tirar 10 na prova. Olha. Nossa, mas eu me matei de estudar naquela época. E eu Uhum. falei assim, pai, tirei 10. Ele falou assim, não faz mais do que sua obrigação. Aquilo pra mim me destruiu de uma tal maneira que eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu escondia a prova, se eu me escondia num buraco, mas aquilo me abriu um chão, sabe? Eu não sabia o que fazer com aquilo, com aquela informação. Então, eu sempre me cobrava muito de que, mesmo que eu faça o meu melhor, eu não faço mais do que minha obrigação. E aquilo me criou um perfeccionismo tão duro que toda vez que eu vou tentar fazer alguma coisa, eu tento fazer alguma coisa perfeito. Se eu vou tentar fazer um bolo, o bolo tem que sair perfeito, tem que sair o sabor perfeito, tem que a estrutura ficar perfeita, tem que a cobertura ficar perfeita. E se não ficar perfeito, eu fico desesperada por dentro. E às vezes aquilo me corroía demais de uma maneira que não precisava. Assim, poxa, eu te pedi um bolo, você fez um bolo para mim, obrigada, tá ótimo. E aquilo foi desenvolvendo, tipo, muitas outras ansiedades em mim, sabe? Mas ao mesmo tempo que tinha essa ansiedade, eu falava assim, eu tô me cobrando demais, mas por que que eu tô me cobrando demais? Eu não sabia. E conforme você vai fazendo a terapia, você vai descobrindo coisas que são vozes que estão na sua cabeça, mas você não sabe o porquê que elas estão lá. Tá. Mas, Consegue, mas na terapia assim, você conseguiu conseguir descobrir descobrir. o porquê que por que que eu me cobrava tanto. Hum, E às vezes não é fácil quando você vai descobrindo todas essas vozes, porque às vezes você falando assim, o que que eu sou? O que que é, o que que sou eu? O que que foi que realmente, o que que eu gosto? Será que eu gosto disso só porque o meu pai gostava? Será que eu faço isso só porque minha mãe gostava? E o que que eu realmente gosto? hum. Porque muita coisa tem aquela questão da repetição de padrão, né? Então a gente. Acho que é difícil você descobrir o que que você realmente gosta, né? Sim, e Ainda mais, claro, assim, imagina que você fez a terapia na fase adulta já também, talvez, uhum, mas quem dirá quando você é adolescente, criança, você só sim, faz, né? Mas você faz porque o que você aprendeu com seus pais, ou enfim, né? exatamente. São os padrões repetitivos que a gente não está acostumado a observar aquilo, né? Então, mesmo você observando muitas outras coisas de fora, Uhum. quando você vai observar as coisas de dentro, demora muito para você entender o que que é você realmente. Hum, É, né? Eu imagino que isso é uma coisa muito doida, assim, é muito complexo mesmo, né? Sim, e assim, a terapia, conforme você vai fazendo, ela também não é uma coisa muito agradável, digamos assim, de ser feito, porque é ali naquelas coisas que você vai descobrindo o que que é bom e o que que é ruim, o que que te fez crescer, mas não, você não precisaria ter crescido daquela maneira. Mas você vai ter que ir descobrindo aos pouquinhos ali dentro o que que você, qual que é realmente seu objetivo. E tem vezes que você só tá falando assim, eu só queria agradar o meu pai, tipo, sei lá, eu fiz administração porque eu queria que meu pai, que curso que eu faço? Faz administração. Uhum. Daí tá, lá e fiz. Mas o que eu queria realmente por dentro? O que que eu realmente queria aprender? Às vezes é difícil da gente conseguir entender o que que é realmente isso de o que nós queremos
e o que nos foi colocado para aprender. Então, tem muita coisa que quando você vai colocar ali realmente e às vezes você se vê dentro de um abismo, porque você começa realmente a pensar, o que que eu gosto? Por que que eu fiz isso? Por que que eu gosto daquilo? Então, um exemplo muito engraçado, assim. Eu sempre gostei muito de cantar, mas a minha voz é muito fina. E tem pessoas que às vezes acham que eu forço a minha voz, falam assim, ah, ela tá modulando a voz pra fazer, tipo, como se fosse, tipo, mais kawaii, sabe? E não é, minha voz é assim. E teve uma vez que eu tava cantando em casa, aí chegou meu irmão. Gente, irmão pra quê, né? Irmão é uma benção na vida da gente. E daí eu tava lá, não sei o que lá, cantando, cantando. Daí chegou meu irmão e falou assim: Você gosta de cantar, né? Eu falei assim: Gosto. Daí ele falou assim: Então aprende. Eu fiquei pensando, eu falei assim: Poxa, será que eu canto tão mal assim? Daí tá, como que eu vou aprender a cantar? Eu tenho que buscar um professor de canto, porque se eu tô cantando e tá tão ruim, eu preciso aprender a cantar, Uhum. vou tentar aprender a cantar. Tinha um coral da cidade que eu morava, um coral municipal de Suzano. E aí você tinha que fazer as audições e tudo mais. E daí lá nos testezinhos, falou assim, você já cantou? Daí eu, lógico que não, né? Tipo assim, eu gosto de cantar no chuveiro, mas eu quero cantar. Daí lá nas audições que eles vão fazer na escala, assim, assim, lá, 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 lá. Daí, tipo, você vai acompanhando as escalas, né? Hum. Daí a maestrina pegou e disse assim, você é soprano. Daí eu sou o quê? Soprano, sua voz é aguda, você consegue alcançar agudos muito bons. Eu falei assim, nossa, então minha voz serve pra alguma coisa? Aí eu fiquei assim, interessante, minha voz serve pra alguma coisa. E daí eu comecei a estudar ali dentro do coral o que que Uhum. era a minha voz, o que que eu conseguia alcançar. Mesmo Uhum. que para algumas pessoas fossem ruim, eu comecei a entender que a minha voz é assim, mas eu consigo tirar um proveito dela. Ah, sim. E a Giovana! É, deixa eu aproveitar, deixa eu cumprimentar o pessoal que da live aqui. O pessoal que passou pela live também, entrou na live. A Com a Cá, Carla, já comentou no o Felipe, começo. meu namorado. O FLP. Esse aqui é É 1719. 1719. Boa tarde, Felipe, tudo bom? JBJ Pães, boa tarde. Maquinhos, boa tarde. Alexandre Yoshida, boa tarde. Ana.lms, Ela boa trabalhou tarde. comigo. Amiga, Ui, linda. é Ui errada isso? Ui errada no Boro, boa tarde. Seguidor. Akira Furuta, boa tarde. A Giovana Yoshimoto, você conhece a Giovana? Sim, a Opa, Giovana. A gente fez curso de maquiagem junto aqui no Japão. ah é. A Giovana participou aqui do Drivecast também. Não Já, faz tempo, mas já participou. vou caçar, porque os que eu tinha visto foi com a Grazi, né? Então, tipo Tá. assim, eu vi uns com a Grazi, então, tipo assim, eu tinha visto ali próximo, mas se ela já faz mais tempo, eu vou fazer. Ah, sim. Fazer Ela, com o ela. marido dela participou aqui também. Ah, é linda. A gente fez curso de maquiagem, tipo, logo depois, acho que antes da pandemia, na verdade. Não, depois da pandemia. Ah, tá. E Uhum. daí, depois da pandemia, começou a liberar os cursos de novo e a gente fez curso de maquiagem juntos, né? E daí era muito essa coisa que eu falo assim que eu vejo alguma coisa e tento melhorar o que eu faço. Uhum. A maquiagem ela foi como se fosse um resgate da autoestima. Tá. O resgate da autoestima porque eu tava bem gordinha quando eu vim pro Japão. É porque assim, né, tipo, gente, você vem aqui pro Japão, o que mais tem é coisa gostosa pra você comer. É verdade, né? Quando você vem pro Japão, tem tanta coisa gostosa que você quer comer. E daí nisso eu acabei engordando bastante. E daí depois, assim, teve uma época que eu me achava, tipo, a gordinha mais linda desse mundo. Tipo, eu tava muito feliz por ser gordinha. Só que depois de um tempo, eu comecei a ver que eu não tava mais tendo pique, não tava tendo mais energia, não tava mais tendo tanta disposição quanto eu tinha antes. E eu falei assim, bom, eu até tô feliz gordinha, mas não tá fazendo bem. Eu preciso fazer alguma coisa. E eu comecei a me exercitar e tudo mais, só que mesmo assim eu acabava não continuando, né?
E quando eu fui fazer o curso de maquiagem, eu falei assim, maquiagem é uma coisa que eu gosto. E tipo, é um resultado imediato que você vê, né? E Uhum. quando você faz ali a maquiagem e tudo mais, aí eu falei assim, bom, ficou bom. Só que eu também tinha aquela coisa na minha cabeça, observando. Eu fico observando as coisas de uma forma mais profunda do que as pessoas costumam ver, na verdade, né? Então, eu costumava vê-la assim, por que que tem gente que quando fica maquiado fica bonita e tem gente que quando fica maquiado fica feio? Não, tem isso também, né? Já parou pra pensar? Porque tem pessoas que quando Hum. fica maquiada, você fala assim, nossa, que bonito. Mas se você for ver uma outra, tipo, tem pessoas que quando tira a maquiagem fica mais bonita. Ah, tá. Você já acabou, assim, Hum. tipo, percebendo algumas vezes assim? Aí, tipo, eu ficava assim, por que que isso acontece? Uhum. E daí ninguém sabia me explicar. E eu comecei a falar assim, quer saber? Então vou fazer curso. Vou tentar entender o porquê que isso acontece. E eu comecei a fazer cursos pela internet, né? Cursos online. E teve uma professora, ela é da Austrália, ela é brasileira, mora na Austrália, e ela faz cursos online. E daí eu comecei a fazer o curso dela e adorei o curso dela, porque ela começou ali realmente falando sobre muitas camadas da maquiagem que a gente não está acostumado a ouvir, sobre temperamentos, que existe o melancólico, o Ah, colérico, o sanguíneo sanguíneo e e fleumático. o fleumático. Então, nisso que você estuda esses Uhum. temperamentos, você aplica eles dentro da maquiagem. Porque tem pessoas que têm os traços Uhum. desses temperamentos, mas a personalidade dela é diferente. Então, tem Hum. pessoas que têm os traços mais melancólicos, um exemplo, né? Tipo, então, tipo, tem o olhinho mais caidinho, assim, tem a boca bem feitinha, que tem essa parte do desenho do meio da boca, que a gente chama de arco do cupido. Tem um arco do cupido bem feitinho, parece um rosto de boneca, só que o olhar meio triste. São traços melancólicos. Só que você conversa com a pessoa é extremamente extrovertida. E daí, se você Hum. vai fazer a maquiagem, tem pessoas que só acompanham o formato natural do olho. E vai deixar ela com a aparência mais triste, né? Tipo, com o olho mais caidinho. Uhum. Só que quando você conversa com a pessoa, ela tem esse jeito mais espontâneo, que ela já tem o temperamento sanguíneo, que é o jeito dela fazer Uhum. as coisas, você pode modificar a maquiagem para essa pessoa, adaptando para o estilo do que ela realmente é e não só os traços. Nossa, que legal. Interessante, hein? E daí você tem que conversar e adaptar a maquiagem para esse tipo também de pessoa. Tem pessoas que elas têm os olhos grandes, só que elas são extremamente tímidas. Se você colocar uma maquiagem muito chamativa, ela não vai se reconhecer também. E Tá. daí você trabalhando essa coisa do que a pessoa é e o que ela aparenta, você tem que acabar conciliando isso. Então, acho que é por isso que às vezes eu via também que tinha pessoas que ficavam muito bonitas maquiadas e outras que não ficavam tanto. Porque às vezes não era compatível com o que a gente espera daquela pessoa, sabe? Às vezes ela Entendo. tem uns traços de um jeito, mas a personalidade é de outro. Então, o que você tem que fazer mais é o que é da personalidade da pessoa do que só aqueles traços que ela te aparenta, que ela te mostra ser, né? Interessante, eu nunca tinha ouvido falar disso, dessa questão. Eu já conhecia a questão dos temperamentos, né? Hum, Mas achei bem interessante essa questão dos temperamentos já. Mas aí, agora, é, vinculando isso aí com a questão da maquiagem, nossa, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Bem legal mesmo. sim. E daí foi ali que eu comecei a resgatar um pouquinho também essa coisa de tentar entender o porquê que tinha essa coisa na maquiagem. E eu queria que as outras pessoas soubessem. Eu acho que eu queria sair gritando aos quatro ventos, tipo assim, se maquiem, se arrumem, façam as coisas. Para poder resgatar isso nas pessoas, porque tem muitas pessoas que às vezes elas não sabem o que elas realmente gostam também, por toda a carga que ela já teve durante a vida. Tem pessoas que elas não se mostram, que elas não se expressam por muito medo, porque tiveram uma educação muito rígida, Hum. ou porque ela foi muito podada em alguns pontos. Então, eu acho que você resgatar isso de o que você é, com o que você gosta, e você poder demonstrar isso para as pessoas, é uma expressão muito gostosa, sabe? Tipo, de você ver o que, que a pessoa gosta realmente. Uhum. Sim. E eu vejo que tem muita gente que elas não sabem o que elas gostam. Mas entre a questão do. Acho que nem terapia. Acho que terapia é recomendada para todo mundo, na verdade, né? Sim, Questão do autoconhecimento mesmo, né? Você exatamente. saber quem é você, primeiramente, Uhum, saber o que você gosta, né? uhum. Porque às vezes você acha que você gosta de tal coisa, mas que nem você falou, às vezes é uma coisa que seus pais,
ou alguém que, né, que era próximo de você fez pela convivência e tudo mais, você achava que gostava daquilo, mas não era, às Não vezes, era. muitas vezes, talvez, né? Uhum. Então, o meu pai, ele era muito sério. Então, ele até que gostava, ele só gostava de música clássica, pra você ter noção, assim. E eu achava, quando eu era criança, música clássica pra mim era muito chato. Só que quando eu entrei no coral e eu comecei a aprender o que que era música clássica, eu comecei a fazer mais amizade com meu pai. Então, tipo, de certa forma, acabou me aproximando, porque só ele falando assim, ó, escuta isso aqui, é legal. Não, não vou ouvir. Tipo assim, eu até ouvia, mas eu não absorvia aquilo, sabe? Porque pra mim não era legal eu, uma criança, gostar de música clássica. Não era. Mas quando eu tava ali nos meus 14, meus 13, 14 anos, que eu entrei pro coral pra aprender a cantar, e eu comecei a ter o contato com a música clássica, consegui ter aquele contato com orquestras, a gente fazendo as apresentações juntas, foi assim, uma explosão de sentimentos que eu acabei tendo, sabe? Então, você se insere em outro mundo conforme você vai aprendendo coisas novas em momentos diferentes e você vê que você acaba gostando daquilo. Mas alguém chegar pra você e falar assim, a mesma coisa, falar assim, você gosta de natô? Não, não gosto de natô. Você já comeu natô? Não, nunca comi natô. Então como que você sabe que você não gosta? É verdade. É mais ou menos isso. Só que Uhum. você indo pelas beiradinhas assim, é gostoso de você aprender o que você realmente gosta e o que você tá ali pra descobrir, sabe? Hum, sim, sim. Lindsay, tá certo, né? Tá certo, tá certo. Vou pedir licença para você mais uma vez, para mim novamente agradecer aos patrocinadores, nossos apoiadores, tá bom? Tá ok. Enquanto isso, fica à vontade, pode ir. Vou beber mais um pouquinho do Açaí Açaí Motion. Motion. Tá bom, pessoal. Então, novamente agradecer nossos patrocinadores, nossos apoiadores, né? Agradecer novamente aqui ao Açaí Motion, né? Acredito que todo mundo aqui no Japão já ouviu falar, ou já conhece, ou já ouviu falar pelo menos, né? Então, mas se porventura, olha, tá aprovado? Tá aprovado, tá aprovado. Se porventura alguém ainda não conhece, né? Açaí Motion é um energético brasileiro, que ele é envasado aqui no Japão, e ele oferece não apenas o poder revitalizante das vitaminas do açaí, mas também a cafeína natural do guaraná e a cor vibrante da cenoura negra. Além disso, é formulado com redução de açúcar e é totalmente livre de proteína animal, tornando-se uma escolha ideal para crianças, atletas e idosos também. Algumas características do açaí motion seria aroma de tutti-frutti, não contém taurina, é livre de glúten, extrato de açaí, né? No caso seria rico em vitaminas do complexo B, extrato de guaraná seria fonte natural de cafeína, extrato de cenoura negra seria corante natural e baixo teor de açúcar, apenas 32 calorias a cada 100 ml. Dica de consumo, aprecie gelado, puro ou como base em drinks também. A segunda dica seria evite agitar antes de abrir, tá bom? Do resto é só apreciar o açaí motion, de preferência bem gelado nesse verão, que fica uma delícia, tá bom? Então é isso aí, então muito obrigado ao Açaí Motion, né? Agradecer ao Santana, que é o responsável do Açaí Motion aqui no Japão. Muito obrigado. E agora agradecer ao nosso apoio de mídia, né? Que seria Portal Guma, né? É, Se você quiser saber tudo sobre eventos da comunidade brasileira aqui no Japão, é só acessar a página deles, portalguma.com. Inclusive na página deles tem a parte do Drivecast, tá bom? Você pode apoiar nosso trabalho por lá. E também tem o Instagram deles, chama Portal Guma, tá bom? Então é isso, já segue eles também lá no Instagram para acompanhar o trabalho deles e também, né, os eventos da comunidade brasileira aqui no Japão. Então é isso, muito obrigado a Portal Guma, obrigado ao Cláudio Sugimoto, né, que é o responsável do Portal Guma. E agora agradecer ao nosso outro patrocinador que seria a BRJP Seguros, né? A BRJP Seguros, ela oferece seguro de carro, seguro de moto, seguro para pet, seguro de vida, seguro saúde, seguro de casa, seguro de renda e seguro viagem. Não é só seguro, a BRJP Seguros é proteção com propósito, tá bom? Tá na BRJP, tá seguro. Então, muito obrigado da BRJP Seguros, agradecer a Yumi-san, né, que é responsável lá do escritório de Fukui. Muito obrigado, como sempre. E agora também agradecer ao nosso outro patrocinador, que seria a Imobiliária Alfa, lá de Hamamatsu. Você quer adquirir sua casa própria, né? Ou fazer consultas relacionadas à compra de casa aqui no Japão, é só falar com a Imobiliária Alfa. A Alfa oferece atendimento em português, espanhol e inglês também, tá bom? Então, é, Imobiliária Alfa, ajudando todos os estrangeiros no Japão. Muito obrigado, então, à Imobiliária Alfa. Agradecer a Angélica, que é responsável, né? A Mayumi também. E todas as meninas que formam o time da
Imobiliária Alfa, tá bom? Muito obrigado. E é isso. Ó, deixa eu ver Acá. a Graziele comentou aqui, esse energético é muito bom. Ela gostou, a K A Cá gostou, tá? gostou. Ela tá falando tipo assim, nossa, é gostoso, experimenta. Ela falou, a K falou, quero saber a sua meta desse ano, Lindy. Olha, minha meta desse ano é fazer o JLPT, que é O teste de proficiência? o teste de proficiência. Uhum. Vai ser o 5, mas eu vou fazer. Ah, sim, sim. Uhum. Faça assim. Então, porque o japonês é uma coisa muito difícil, assim, né? Tipo, pra gente sentar e estudar. Eu acho que é mais difícil para adulto estudar o japonês do que para criança. Porque a criança ela tem a cabeça mais aberta para tudo ela tá aprendendo, tudo ela tá absorvendo. Absorve muito mais coisa, né? Com mais facilidade, né? Sim. Uhum. E a gente adulto, como a gente já tá cansado de fábrica, tá cansado da rotina, tem que ir no mercado, tem que limpar a casa, tem que fazer as coisas. Isso trava às vezes a gente que a gente fala, nossa, tô tão cansada, nossa, não vou conseguir fazer. E acaba deixando para depois. Só que eu vejo que, mesmo assim, em 8 anos de Japão, eu aprendi, às vezes, tem coisas que eu aprendi mais do que outras pessoas que estão há mais tempo do que eu. Porque elas realmente se fecham de uma tal maneira de que elas não querem aprender japonês. Você, mas eu não vou ficar aqui tanto tempo. Pera, mas você já está aqui mais de 10 anos. Ou juntando os intervalos, que tem muitos brasileiros aqui vêm pro Japão, voltam pro Brasil. Vem pro Japão, Uhum. volta pro Brasil. E nesse vai e volta, já tem mais de 15 anos que vai e volta. E fala assim, mas eu não vou ficar aqui para sempre e nunca aprende. Sim. Então, também tem essa coisa. Eu entendo que as pessoas têm suas dificuldades, mas eu acho que você aprender coisas nunca é demais. É verdade. Isso é verdade, hein? Então, eu falo isso também por experiência própria, né? Então, tipo, quando eu falo assim que tudo eu não sei e vou fazer um curso, eu vou fazer um curso. Então, eu já fiz curso de espanhol, já fiz curso de coral, já fiz curso de teatro, porque eu era extremamente tímida, muito tímida. Então, as pessoas falavam comigo, eu baixava a cabeça, não olhava pra elas e ficava assim, hum, hum. Contanto que na escola tinha muitas meninas que achavam que eu era metida. Mas na verdade eu só morria de vergonha de conversar. Hum. E daí, quando eu tinha apresentação de escola, assim, tipo seminário, né, que eles chamavam, pensa numa pessoa com dor de barriga. É. Nossa, eu suava frio, daí eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que falar em público. E eu também já não gostava da minha voz, porque eu sempre achava ela muito fina. Daí eu falei assim, as pessoas vão me zoar. Lógico, eu sofria muitos bullying também na escola, mas isso fica pra outra vez. Mas por conta de muitas coisas, eu ficava com muito medo de falar em público. Então eu falava assim, então tá, eu vou começar a fazer teatro. Da professora, não, vamos fazer, vamos fazer. Daí eu fiz teatro na escola, depois eu saí da escola, fazia o curso de coral, que era o coral da cidade. Depois eu cheguei a fazer, eu fiz o curso de administração também. O curso de espanhol, que também era um curso gratuito que tinha lá na cidade de Suzano. Então, eles pegavam e falavam assim: você só pode entrar para fazer um outro idioma se as suas notas no português fossem boas. Então, como eu Então, adorava português, as minhas notas eram boas, pelo menos. sim, sim. Então, eu fazia curso de espanhol. Daí também fiz curso que eles chamam lá em Suzano de guarda-mirim. Já ouvi falar de guarda-mirim. Isso. Daí esse Uhum. guarda-mirim é como se fosse um curso preparatório para conseguir colocar pessoas menores de idade para começar a trabalhar, né? Ah, tá. Só Uhum. que quando você conclui esse curso, você tem que mudar o estudo para noite. Entendi. E quando foi para mudar para noite, a diretora da escola falou assim: "Não, a Lindsay é uma boa aluna, não coloca ela à noite não. Ah, é. A noite é meio zoado o estudo, sabe? Então não coloca não, tenta segurar um pouquinho mais". Uhum. Mas nesse curso de guarda-mirim, a gente tinha uma didática bem diferente. Então a gente tinha, tipo assim, cursos específicos de rotinas administrativas, na época de como preencher cheque. Nossa. Curso de datilografia, Uhum. então era com máquina mesmo, né? Tipo, não era no Nossa, computador. você pegou essa Eu época também? Ah, peguei! é. Nossa. Eu peguei, não parece, mas eu peguei! Então você fazia a datilografia na máquina de escrever mesmo. Uhum. E tinha uma aula que a gente aprendia a marchar. Então, quando Interessante, tinha. né? Então, tipo, era uma disciplina bem diferente, né? Então, Sim.
Todas as quartas-feiras a gente cantava o hino nacional, tinha o hastear a bandeira, também tinha o hino da cidade. E a gente aprendia a cantar o hino de forma correta. A gente tinha uma aula para aprender a cantar o hino. Ah, como que é isso? Não é só cantar? Então, você tinha que decorar a letra, só Aham. que, tipo, de uma forma correta. Então, tipo assim, tipo, tem a primeira parte do hino e tem a segunda parte do hino também, né? No hino nacional. Sim, sim. Então, a gente tinha que aprender direitinho, a gente não podia errar, porque a gente tinha que cantar em voz alta mesmo. Entendi. E quando tinha 7 de setembro, por exemplo, na cidade, a gente ia marchar na cidade junto com o tiro de guerra. Então, eu aprendi a marchar. Caramba. Esquerda, direita, sentido. Pum. A gente tinha que fazer tudo bem certinho, bem sincronizado, como o exército fazia. E é Então, bonito de se ver, né? é Bonito, é legal. legal, né? Gosto. Então, tipo assim, você vê ali que, de certa forma, é uma disciplina que você precisa ter que não é qualquer lugar que vai te ensinar. Hum. E também tem aquela coisa, eu comecei a fazer por conta que minha mãe tinha falando assim, tem aquela a série americana que acho que é Todo Mundo Odeia o Chris. Acho, sim, já ouvi falar. Tem a mãe, que é a Rochelle. Hum. Essa personagem, ela é muito brava e ela falava assim que a única coisa que ela não queria é que os policiais chegassem na casa dela falando que os filhos dela fizeram alguma coisa errada. Hum. Então, a minha mãe também era muito disso. Então, ela não queria que a gente se envolvesse com nada errado. Então, ela colocava a gente em vários cursos que tinham pra gente poder se ocupar o máximo possível. E Uhum. a minha mãe era muito parecida com essa personagem. Então, quando ela começou a falar assim, vai aprender a marchar? Vai pra lá também. Ah. Então, tipo, vai aprender a trabalhar? Vai pra lá também. Pra tentar tirar a gente da rua de qualquer maneira, sabe? Uhum. E também quando a gente comia, a gente terminava de comer o pãozinho e tudo mais, o lanchinho que eles davam, e a gente tinha que limpar o nosso espaço, porque a gente não tinha empregados. Tá. Assim. Então eles falavam assim, tipo, existem os faxineiros, mas eles Uhum. não são seus empregados. Então os faxineiros eles estão aqui para poder manter a faxina do local inteiro. Mas se você comer e você deixou migalha, você vai retirar sua migalha, você vai colocar dentro do seu copinho e você vai levar lá para a moça da copa poder limpar. Hum. Então você tinha essa disciplina muito forte. Também, tipo, questão de vestimenta. Era calça, a camisa sempre pra dentro da calça, não podia andar relaxado de qualquer jeito. Então você aprende tipo assim, tem lugares que tem as regras pra você seguir. Uhum. E você precisa seguir aquelas regras. Então, tem muita gente que tem muito problema, mas esse é meu jeito, eu vou fazer disso e disso, aquilo outro. Tá, mas e aí? Você tá num lugar que precisa ter regras. Então você Sim, não sim. vai levar as regras? Tá errado, né? É. Não pode. É, eu penso assim, né, que aqui, assim, o que acontece? A gente vive em sociedade, né? Então, tipo, é, ninguém, a princípio, né? A princípio ninguém é obrigado a nada, porém, Uhum. para você conviver em sociedade existem regras, né? Você pode Existe. até não cumprir a regra, mas você vai ter problemas com isso, né? Uhum. Com o seu vizinho, ou enfim, né? As pessoas da sociedade, né? Sim. Então, acho que hoje em dia, mais do que nunca, assim, acho que é válido reforçar essa questão mesmo, né? De Uhum. cumprir regras, né? Sim. Hum. A, uma outra fase que aconteceu assim aqui no Japão foi que eu tinha comentado, né, que eu tava bem gordinha. Uhum. Eu tenho 1,62 de altura e eu tava com quase 80 quilos. Ou seja, era muitos quilos. E nesses muitos quilos, eu comecei assim, eu falei assim, não, eu vou tentar melhorar por conta da minha saúde, por conta da minha saúde, por conta da minha saúde. E eu comecei eu busquei uma personal, Uhum. adoro, amo. Aí eu falei assim, então, tipo, gosto muito dessa minha personal e ela me mostrou o mundo, tipo, diferente, de uma disciplina diferente também. Uhum. Que ela te traz a disciplina de você mesmo. Uhum. Então, eu tava gordinha, eu precisava emagrecer. Ela me passou uma dieta, só que eu já falando assim, tipo, eu falei assim, olha, se você me tirar tudo, eu não sei se eu sobrevivo. Aí ela ficou, entendi. Então, tipo, você quer mudar, só que você não consegue fazer essa virada radical. Eu falei assim, não, não consigo. Tirar tudo que você fala assim, seria a parte de alimentação? Isso. Os Se doces. tirar tudo de uma vez, Ah, tá, de uma vez, não, né? não, eu já É. estava preparada psicologicamente, porque de certa forma eu já vinha me conhecendo aos poucos. Uhum. Então, se eu sou colocada muito sob pressão, Uhum. eu falo que eu espano. É igual Uhum.
quando você tá parafusando, se você força muito o parafuso, tem uma hora que ele vai perder a rosca dele ali, né? Sim, sim. E ele vai espanar. É mais ou menos isso que acontece comigo. Entendi. Então eu já fui com aquela cabeça e falei assim, eu preciso de uma metodologia que me ajude a fazer isso a longo prazo. Tipo, que me ajude aos poucos e que não que me tire tudo. Daí eu falei assim, então a gente precisa fazer uma reeducação alimentar. Então, Tá. as dietas bem restritas, elas existem e elas dão resultado muito rápido. Só que por quanto tempo você consegue levar isso? É meio difícil. Difícil, né? Sim, sim. Então, daí eu falei assim, aqui no Japão a gente tá acostumado a comer bastante arroz, né? E arroz é bom demais. Arroz é bom demais. Eu Hoje em dia, falo, hoje em dia virou luxo, na é, verdade. Tão caro que tá, né? e eu falo que eu amo arroz, que tipo, se eu pudesse, eu só comia arroz. Se me desse um tacho de tcharrã assim, eu comeria aquilo tranquilamente. Mas uma coisa que eu penso assim, nossa, ainda bem que a gente não enjoa de arroz, né? Enjoa de tudo, né? Enjoa de pizza, enjoa de picanha, mas de arroz Arroz não enjoa, né? continua. E isso que ainda tem forma de você fazer arroz, que você faz o arroz, tira o gohan normal, assim, ou senão você faz o gohan com alho, com óleo também, né? Então, tipo, fica diferente. Sim, sim. Dá pra você dar essa variada também. Só que pra mim não importa, é arroz. Eu gosto de arroz, eu tenho que comer arroz todo dia. Se eu não comer, me dá tipo meio que um mal-estar. Eu preciso de comida de verdade, sabe? E daí eu falei assim, bom, se você já tem uma alimentação saudável, tudo bem, então a gente só vai dosar. Uhum. E daí eu comecei a pesar a minha comida. Entendi. E daí ela falou assim, ó, não vou tirar todo o seu arroz, mas vai ser 100 gramas de arroz. Você sabe quanto que é 100 gramas de arroz? 100 gramas de arroz? Pouco, né? Pouco. É Pouco, pouco. né? É pouco. Mas ela ainda falou assim, olha, você vai ter que colocar 100, 120, dependendo da dieta que eu passava, 100, 120 Uhum. de frango, 100 de arroz e salada à vontade. Um exemplo, né? Uhum. Beleza. No começo, eu ainda sentia fome. O que que acontece? Salada à vontade. Eu comi metade de um pé de alface, sozinha. A minha salada foi só um meio pé de alface. Porque eu falei assim, mano, eu preciso me saciar de alguma forma, de, tipo assim, do meu mastigar. E depois eu vou e coloco o franguinho, coloco as coisas que precisa, né? Uhum. Aí tá, beleza. Menino do céu, quando eu comecei a ver que 100 gramas de arroz era uma porçãozinha desse tamanho assim, pouquinho, acho que cabe, tipo assim, na palma da mão. 100 gramas de arroz. Sim. Não dá uma colher cheia, sabe? Tipo aquelas colherzinhas brancas de gohan mesmo. Não dá Uhum. aquilo. É menos. Nossa. Aí eu comecei a ficar triste. Daí eu falei assim, nossa, Paulinho, então você foi tirar isso aqui. Daí ela pegou e falou assim, então. Daí ela falou assim, era isso que eu queria. Tirar o arroz de você. Daí ela conseguiu, porque, tipo, é muito triste só isso. Então ela Nossa. substituía ali, tipo, o arroz, porque tinha que ter o carboidrato, né? Então ela colocava Uhum. abóbora, colocava brócolis. Hum. Então deixava. E daí ela falou assim, então depois você volta com o arroz normal e você vai fazendo, só que sempre dando aquela pesada pra você medir, né? E daí aquilo foi você criando uma disciplina de você mesma. Porque é uma coisa, se você não consegue nem controlar o que você vai comer, como que você vai controlar as outras coisas à sua volta? Que também é para você. Olha, profundo isso É também. profundo, é profundo. É, Porque se você realmente. não consegue controlar você, quem dirá controlar as atitudes do outro? Sim, sim, verdade. Então, a gente fala muito que assim, ah, fulano me atacou. Ah, porque ele fez aquilo. Eu fiz isso Uhum. porque fulano fez aquilo outro. Ok. E você? O que que você consegue fazer por você? Você não consegue mudar a atitude do outro, mas você consegue controlar o que você vai fazer com o que ele fez pra você. Então, ali já vai trazendo uma outra visão do que é o autoconhecimento. Sim, sim. Mas isso tudo quem passou foi a sua personal. Isso. Essa questão também do. Não exatamente. Uhum. Foi num conjunto. Foi tipo, tanto com a minha terapeuta, Ah, tá, quanto tá. com a minha, com a minha personal, Sim, sim. e junto com a outra companheira que a gente também fez uma outra parte desse projeto de emagrecimento, Entendi. que foi nessa questão assim de. Ela é também a terapeuta corporal aqui no Japão. Hum. Então, ela também traz muito desse conhecimento junto com a alimentação. Porque tem muitas vezes que às vezes você é gordinha, você tem essas compulsões, mas por que que você tem essa compulsão alimentar? Da onde que veio? Então,
uma das partes minhas que eu descobri foi porque a minha mãe não queria que eu fosse gorda. Então, qualquer coisa a mais que eu comesse, ela me vetava. Uhum. E daí, quando eu vim pro Japão, em que eu tava sozinha, pagando as minhas contas, fazendo a minha comida, rapaz, chocolate era tipo assim, umas 3 caixinhas por dia, sabe? Ah, Então foi ali que, na minha liberdade financeira, eu acabei extrapolando na minha questão alimentar, porque eu já tava pagando minhas contas. sim. Mas você acha que era só essa questão financeira, como você tinha liberdade financeira, você falava, vou comer tudo que eu quiser? Ou mais pensando hoje, né? Você Hum. pensando, tinha algo a mais, assim, alguma, entre aspas, alguma carência, alguma questão nesse. Tinha, porque aquela coisa de, por eu também estar sozinha, por Uhum, mais que, assim, você tá sozinha a primeira vez, né? Então, você sente muita carência, como se fosse um buraco que tivesse dentro do, como se fosse um buraquinho dentro do coração mesmo, sabe? uhum, E esse buraquinho você tenta preencher com outras coisas. uhum. Porque queira ou não, ou pelo menos eu, assim, comer uma coisa gostosa, dá como é que fala? Saciedade, né? Uma satisfação, Uma né? satisfação. Uhum, A gente chama de dopamina fácil. O nosso corpo, ele é todo regido por hormônios e tem essa dopamina. A gente fala que é uma dopamina rápida. É a mesma coisa que o chocolate. O chocolate, ele vai, e junto com o açúcar, ele é como se fosse uma droga, como se fosse a mesma compensação, tipo, de um cigarro, por exemplo, né? Que ele vai te uhum, dar aquele relaxamento, vai te dar, tipo assim, poxa, que coisa gostosa. Porque pro cérebro, ele vai ser ótimo. Porque ali tá todo um estímulo muito gostoso pra ele. Só uhum. que aquilo também acaba rápido. Aí o que que você faz? Você vai lá e pega outro chocolate. Aí você É, comeu, saciou, que delícia. Você é vai lá uma e forma de pega outro chocolate. é uma forma de dependência, se for pensar, né? Sim. Uma doença, é uma dependência lícita, né? Vamos falar assim, né? Vou pensar. Se for pensar, é quase isso mesmo. É, né? Então cria-se dependências, assim, dessas maneiras, que Uhum, tipo, você tem que conhecer o que você realmente gosta, o que você realmente precisa fazer, uhum, para você ter uma satisfação que seja a longo prazo. E muitas vezes as outras pessoas, elas vão atrás dessas coisas que são rápidas. uhum. Que pra gente é uma sociedade rápida, como se fosse uma droga lícita, né? Sim, sim. Mas as Aham, ilícitas, elas também te trazem, só que numa potência muito forte. uhum, Então, isso é por isso que a gente vê que tem muitos casos de alcoolismo aqui no Japão também, que tem pessoas que se alcoolizam todos os dias, porque, ai, chego cansada do serviço, eu preciso relaxar. Vai lá e bebe uma bebida alcoólica. Daí, tipo, nessa coisa, ela já tá criando essa dependência porque ela não tá sabendo lidar com o próprio cansaço e com os próprios sentimentos dela. Então, ela vai tentando cobrir isso de uma maneira muito fácil, só que ela não é a longo prazo. E ela cria essa dependência sempre que ela vai fazendo alguma coisa assim, sabe? sim, sim. Então, Uhum, é perigoso? É muito perigoso. Então, o que que você pode fazer pro seu corpo? Para você fazer, para você melhorar, né? uhum, Então, tem muito disso. Então, tipo assim, nessa questão de você criar disciplina alimentar, você sabe que o chocolate ele não vai te trazer tanta saciedade, ele vai te trazer a saciedade imediata, só que a longo prazo ele vai te tirar outras coisas também. E daí você aprende que você forçando seu corpo a se exercitar, você também cria essa dopamina. Só que ela não vai vir tão fácil, ela vai vir depois. Então, uhum. se tem problemas com insônia, por exemplo, por que que você não gasta a sua energia durante o dia de uma forma consciente para quando você chegar em casa, tomar um banho, o seu corpo vai entender: putz, tô cansado e preciso relaxar. Aí você consegue dormir. Entendi. Ulisses, eu vou aos poucos voltando ao nosso ponto inicial, mas Ah, ainda tá tem ok. bastante tempo, tá? Só pra... Ah, tá bom. Vamos voltar então. Legal aqui nesse ponto aqui, não é? Sim, ele é bem alto. Dá pra ver boa parte da cidade, né? Uhum. Mas Mas é engraçado que essa questão de comida, às vezes você fica assim, às vezes, sei lá, você tá com algum tipo de carência, alguma forma de carência, você vai lá pra, comendo, né, daquela, aquele prazer, né, de estar tá comendo Uhum. uma coisa gostosa, e aí meio que você, né, dá aquela relaxada, né, e só que da mesma forma também, ou às vezes quando você tá estressado também, né, com Sim, alguma coisa. porque é aquela coisa, tem um hormônio ruim que a gente chama de cortisol.
esse cortisol, ele vai te demandar muita energia. Então, o que que te dá energia rápida? É o açúcar. Então, o açúcar, ele é comparado também a uma droga, tipo assim, eu imagino que as pessoas não tenham os defensores do zero açúcar e tem os defensores que falam assim, ah, preciso de um chocolatinho, sim. A gente pode equilibrar tudo, sabe? Eu posso, como eu não sou atleta, eu vou dosando essa quantidade. Quem é atleta e quer viver uma vida tipo 100% para atleta, não pode mais ficar comendo açúcar de uma maneira tão desordenada assim, sabe? Você tem que ter um controle muito maior quando você faz isso. Mas daí também são objetivos diferentes, né? Mas você defender tipo de você poder comer um açúcar de vez em quando, tudo bem comer de vez em quando, mas também de quantidades moderadas. Sim, sim. Então, todas as vezes que você tem essa mudança alimentar, você precisa ter uma consciência melhor do que você pode ou não fazer, sabe? E que às vezes, quando a gente está no começo da dieta, a gente ainda fala assim: será que será que essa caloria vale a pena? Tá. Então, quando a gente tem as nossas refeições livres, né? Que tem as dietas, os protocolos de dieta que a gente vai seguindo, e existem as refeições livres. É uma refeição livre, porque você pode comer algo livre, mas será que aquilo ali vai te recompensar? Porque você teve tanto esforço físico quanto o seu esforço da dieta durante a semana. Você vai jogar tudo isso fora numa refeição extremamente calórica e que nem sempre é tão gostosa? Tá. Então você também tem Uhum. que ir trabalhando essa sua parte psicológica do que você acha que é vantajoso ou não. Qual que é o Entendi. seu objetivo ou não. Então, o exercício físico, ele também ele veio para mim como uma forma de resgate também. Porque foi o que eu falei que quando eu tava gordinha, Uhum. na época eu estava casada. Uhum. E eu achava que o meu casamento não estava muito bom por conta da minha condição física. Eu falava assim, Tá. ai, eu acho que eu já não tô mais tão bonita como antes, né? E Uhum. daí, nisso eu fui me exercitando ao máximo para tentar buscar um corpo melhor. Só Ah, tá. que isso não era exatamente só isso que tinha vindo a falha do meu casamento em si, na época. Uhum. Mas, quando houve realmente a ruptura, que foi o divórcio, o exercício, ele causou um resgate muito bom em mim. Porque ele fala, é como se tivesse uma outra voz dentro de mim, que é aquela minha voz boa, que falando assim: ei, pera, olha o que você já conseguiu até agora. Você acha mesmo que o casamento acabou só por conta da questão do corpo? Não foi. Foi por outros motivos. E também calha naquele negócio de eu consigo controlar o que eu faço e o que eu sinto, às vezes eu não tenho controle do que eu sinto, mas eu tenho controle das minhas ações de acordo com o que eu tô sentindo. E eu consigo me controlar, mas eu não sei controlar o outro. Eu não sei exatamente o que está na cabeça do outro. Eu não sabia o que estava se passando na época, no caso, na cabeça do meu ex-marido. Por mais que eu fizesse alguma coisa, que eu tentasse melhorar, mas eu não conseguia fazer com que ele melhorasse, com ele se resgatasse também. Então não adianta eu lutar por dois. Eu Uhum. posso construir em dois, mas eu não posso lutar por mim e por ele. Ele vai Tá. ter que fazer as escolhas dele, ele vai ter que saber o que ele está sentindo, mas eu não posso saber, eu não posso adivinhar, não tenho uma bola de cristal. Uhum. Sim, sim. Então, o exercício físico ele também me trouxe esse resgate, porque se não fosse eu tendo essa disciplina também, tanto o meu conhecimento da terapia quanto o meu conhecimento dos meus exercícios físicos, da minha disciplina que eu acabei criando para poder melhorar o meu corpo, Uhum. como que eu poderia fazer para me tirar daquele buraco? Tá. Porque separação nunca é fácil e é sempre um recomeço. Uhum. Então, nos exercícios físicos, eu vi que eu comecei a criar um potencial que falou assim: poxa, se eu conseguir mudar o meu corpo, se eu Uhum. conseguir mudar o meu estilo de vida, o que eu posso fazer de agora em diante? Muita coisa.
se eram coisas que às vezes eu não conseguia fazer e agora eu consigo, é uma evolução. Então eu tenho que me dar os parabéns e não só criar o que eu criei lá com meu pai, que eu faço só mais do que minha obrigação. Então eu comecei a, digamos que, acolher essa criança triste que às vezes fazia as coisas só por obrigação e ver que cada evolução que eu tinha, eu me parabenizava e via o quão boa eu estava sendo naquele momento. Entendi. Então, esse resgate é muito importante. Você saber o que você gosta, você saber o que talvez... Porque quando você também muda a sua alimentação, tem muita coisa que, assim, eu não gosto do gosto ou não gosto da textura. Porque às vezes tem essa coisa que você também precisa saber o que está se passando dentro de você. Por que você não gosta de tal alimento? Por conta do sabor ou por conta da textura? Tem pessoas que gostam do gosto da banana, mas não gostam da textura da banana. Então, se você fizer um bolinho de banana, por exemplo, você consegue comer, porque você não vai sentir aquela textura ali da banana, que ela é mais gosmentinha, digamos assim, né? Ah, sim. Mas o valor nutritivo dela, que vai te ajudar a alimentar o seu corpo, vai ser bom? Vai ser bom. Você consegue substituir essa parte do açúcar de coisas com a banana. Então, se você fizer um bolo sem açúcar, mas colocar uma banana bem madura, vai estar adocicado ali. Vai estar adoçado, né? Então, você consegue ali incluir aquele alimento numa outra forma de textura. Entendo. Você talvez não goste tanto, vamos supor, de tomate. Mas se você tirar a semente do tomate, você consegue comer o tomate. Então você precisa entender que os alimentos, eles alimentam não só o corpo, mas a nossa alma também, né? Porque se você só se alimenta de industrializado, só de açúcar, essas coisas elas vão criando um vício tão grande dentro de você que você acaba esquecendo do que é o seu paladar. Tipo, o que é um chá sem açúcar? Você tá realmente sentindo gosto ou da fruta ou da erva que você tá experimentando. Você já experimentou um chá de hortelã, que eu acho que é o chá mais gostoso que tem, hortelã, camomila, sem açúcar, para você sentir o gosto do hortelã, para você sentir o gosto da camomila. Para você sentir aquilo realmente, você tem que tirar o açúcar, porque o açúcar ele pode melhorar tudo instantaneamente, mas a longo prazo o açúcar vai te engordar, o açúcar vai criar cárie, o açúcar vai te trazer mais vontade. Em vez de você só tomar uma xícara de chá, você vai querer tomar 1 litro de chá com açúcar. E ali vai ter muita caloria que você não precisa. Sim. Vai ser muita caloria que não vai te alimentar, ela só vai te dar caloria. Mas ela não vai te elaborar uma coisa boa a longo prazo. Você vai sentir fome muito rápido. Então, quando você está se alimentando de forma correta, você vai modificando essas coisas. Assim. Então, eu acho que isso é uma coisa muito boa para você trazer. Quando você começa a se conhecer, conhecer o que você gosta e o que te faz bem. Porque também tem essa outra parte, né? Nem tudo que te faz bem é prazeroso. Porque você dentro de um treinamento, vamos supor que você está ali treinando na academia, você está levantando os pesos e tudo mais. Tem hora que aquela dor, você falando assim, por que eu tô sentindo essa dor? Você tem que saber que você tá criando um corpo, você tá criando massa muscular o suficiente para você ser um velhinho autônomo. Porque aqui no Japão a gente vê muito desses velhinhos que eles são quase curvadinhos, sabe? Assim, tipo, parece um Lzinho ao contrário. De tanto que eles trabalharam na lavoura. E muitos você vê que estão sempre em cadeira de roda, sempre com andadores, não tem uma mobilidade muito boa, porque eles não têm massa muscular. Então, o que você precisa criar hoje, que agora você tem força, você cria massa muscular hoje para quando você for um velhinho você conseguir ter uma autonomia diferente, sabe? Então, o que você faz hoje impacta lá na frente para você. Sim, sim. E eu acho que isso é uma coisa muito importante a ser feito, porque nem todo mundo tem esse conhecimento, porque acha que eu vou pra academia só pra ficar bombado, né? Que o pessoal fala assim. Mas espera, não, eu vou pra academia pra criar autonomia e não ser dependente de outras pessoas pra cuidarem de mim. De outras pessoas pra me dar banho,
para poder me limpar, para poder me alimentar. Então, isso é a função principal de você criar massa muscular hoje, você Entendo. pensando lá na frente. Uhum. Mas é, né? Realmente, né? Acho que às vezes a gente acha que nem você falou, né? As pessoas só pensam nessa questão de ficar forte, assim, né? Visivelmente falando, assim, né? Uhum, De ter um corpo bonito, mas é. Isso, claro, também é válido, né? Também, é e... válido. mas acho que mais do que isso é essa questão que você falou, né? A longo prazo mesmo, né? É Uhum. um investimento, É um né? investimento. E é um Uhum. investimento muito bom, porque você consegue ter força para você fazer coisas que você antes não tinha. Uhum. Então, às vezes você precisa fazer uma caminhada, às vezes você se sente muito ofegante. Assim, poxa, então o que que eu posso fazer para melhorar isso, sabe? Uhum. Então, Sim. você criar essa dinâmica de você incluir os exercícios, de você pegar mais peso do que você está acostumado, te dá mais disponibilidade, mais disposição, na verdade, para você fazer outras coisas. Então, te traz mais resistência. E essa Uhum. resistência, ela é realmente necessária em tudo. O seu corpo é o seu templo. A sua mente, ela é um templo também. Então, você conciliar a sua saúde mental com a sua saúde física, ela é muito importante para você lidar com qualquer tipo de situação. E você, por mais que você, é o que eu falo assim, você não tem controle do que você sente, mas você vai ter controle das suas ações. Tem muitas situações que deixam a gente sem chão, que deixam a gente muito deprimido, muito depressivo. Só que você tem que entender que é aquelas vezes que você só precisa sentar e chorar, mas depois você tem que levantar e seguir a sua vida. E para você ter força, tanto física quanto mental, são exercícios, exercícios físicos, exercícios mentais, para você conseguir sair daquela situação de perigo que você se encontra, daquela situação precária que você tem. E você não ficar preso do que aconteceu antes, mas em Macará, tipo, daqui em diante, do que eu vou Uhum. fazer? O que eu Sim. vou aprender com aquilo? Então, muitos traumas existem. E ninguém é criado sem trauma, sabe? Todo mundo tem os seus traumas, todo mundo tem as suas falhas, as suas desconexões com o mundo. Mas você precisa se conectar com você mesmo. O que você gosta, o que você faz, o que te faz viver, o que te faz feliz, sabe? Sim, sim. Tem uma música que é muito engraçada que fala assim: o que faz você feliz? Você feliz, o que é que faz? Você faz o que te faz feliz? Você feliz, o que que faz? Então, parece muito repetitivo, mas se você tá feliz, você vai fazer alguma coisa. Mas o que que faz você ficar feliz para você fazer o que você realmente gosta? E quando você tá fazendo o que você gosta, você tá fazendo muito melhor do que qualquer outra coisa. Às Uhum. vezes as pessoas ficam muito também presas aqui nos serviços do Japão, porque são serviços bem automáticos, digamos assim. Você vai ali, você faz os mesmos movimentos todos os dias. Tem pessoas que precisam ter um porquê do esforço que ela faz. Só que aqui no Japão, a maioria dos serviços é você fazer os seus serviços. Mas se você criar uma consciência do que você está fazendo naquele momento, você pode ir aprimorando os seus movimentos. Você aprimorando os seus movimentos, você vai criando formas melhores de você trabalhar com aquilo. Você trabalhando de forma melhor, você pode criar um tempo e não se desgastar tanto, né? Tipo, às vezes você precisa pegar uma caixa. Se você pegar uma Uhum. caixa de um jeito errado, vai lesionar suas costas, pode lesionar seu ombro. Então, você criando consciência do seu corpo, fazendo aquele esforço na fábrica, talvez Uhum. você não se lesione tanto. E você consegue ir para casa e ali na sua casa você faz o que você gosta. Tá. Você ainda vai ter uma disposição para fazer coisas fora daquele seu ambiente de trabalho, mesmo que sejam poucas horas, poucos minutos que você vai fazer, mas você vai fazer coisas que te faz realmente feliz. Então, se eu trabalho em fábrica, mas eu gosto muito de maquiagem, Uhum. quando eu faço a maquiagem em uma pessoa e a pessoa fala assim: nossa, há quanto tempo que eu não me vejo desse jeito? Aquilo te traz uma satisfação tão grande que Sim, você sim. fala: eu resgatei a autoestima de alguém.
que você faz uma comida muito gostosa. Eu faço um bolo para alguém, a pessoa olha para aquele bolo e fala assim: Nossa, lembrou um bolo que eu comi na minha infância. Uhum. Que alegria, que satisfação é aquilo. Uhum. Sim, sim. Então, fazer as coisas de uma forma consciente te traz benefícios a longo prazo que são inestimáveis, assim, sabe? Sim. Mas é, né? Mas essa questão da maquiagem também, inclusive quando a Giovana participou aqui também, né, do Drivecast, eu até falei com ela também que, ainda mais aqui no Japão, vou falando no caso das mulheres, da maquiagem, essa questão da maquiagem, né, que Uhum. com essa correria do dia a dia, muitas vezes a mulher acaba esquecendo, deixando de lado a vaidade, né, essa questão de se cuidar também, né, Sim, e quando elas, né, têm a oportunidade de se maquiar, ou serem maquiadas, elas se veem, né, maquiadas, bonitas, assim, acho que nem você falou, é um resgate, né, é um resgate. E é muito gostoso ver esse resgate da maquiagem para a pessoa, porque ela traz. É o que você falou assim, às vezes elas deixam de se maquiar. E outra coisa que dá pra gente entrar nisso, tipo assim, é uma rivalidade feminina que às vezes existe, né? Tipo, não deveria se existir, mas ela existe. E às vezes tem pessoas que acabam de chegar no Japão e elas vão sair, elas saem extremamente maquiadas. Elas se produzem, assim, pra fazer qualquer coisa, elas se produzem muito. E tem muitas vezes que tem pessoas que olham com um olhar muito julgador e falam assim: Nossa, que exagero, pra que que se arruma desse jeito? A gente só vai ali no mercado. Poxa, Uhum, mas é o jeito dela se sentir bem. uhum, sim, Então, não julgar só pela superficialidade, mas em si o que faz ela bem. Mas eu aposto que mesmo essa pessoa que não estava muito bem e fez esse tipo de julgamento, se ela tivesse um tempinho melhor para se maquiar, ela também se sentiria bem, acredito que sim, né? acredito Então, que sim. a gente Uhum, acaba deixando passar isso. Então, se for assim, ah, eu só vou ali no mercado fazer compra. Você não precisa se maquiar, fazer uma mega produção. Mas você passar um produtinho no rosto, um hidratante, um pó, que te deixe com uma pele com uma aparência mais saudável, digamos assim, uhum, já vai te deixar melhor. sim. Você. Aqui no Japão é muito legal isso, que você pode sair tanto bem arrumada quanto de pijama. Às vezes a gente vê japonês no mercado de pijama. Você quer sair de É pijama? verdade. Você sai de pijama. Mas quando você tiver a oportunidade de você sair, de você fazer alguma coisa e você resgatar essa vaidade, que ela é muito gostosa, ela é necessária, principalmente para mulher. Eu vejo que tem muitas mulheres também que não se arrumam, porque o código de vestimenta aqui no Japão também é um pouco diferente, né? Tem muita mulher que no Japão não pode mostrar o decote, não pode mostrar muito o braço, que Hum, os japoneses acabam vendo isso com maus olhos, assim. Ou até mesmo, tipo, brasileiros que estão aqui há muito tempo, né? Então, tipo, nisso também elas acabam se tentando se moldar a vestimenta, mas de uma maneira muito fechada e acabam não se arrumando. Mas se tá. você tá de camiseta, coloca um cinto por cima da camiseta, coloca um blushzinho, coloca um batom, arruma o cabelo, sabe? Traga alguma coisa de vaidade que seja gostosa pra você, mas não precisa ficar realmente se cobrando tanto o tempo todo. Tá. Mas é, né? E eu acho que essa coisa de você também, como eu posso explicar? Você trazer essa parte de você correr atrás do que você tem, nas possibilidades que você tem hoje, Uhum, também é muito boa. Porque querendo ou não, você talvez não tenha tantos recursos para comprar uma roupa boa. Mas com a roupa que eu tenho, o que que eu consigo fazer? Você consegue resgatar coisas boas para você, sabe? É o que eu falei, não tem uma camiseta, só tem uma camiseta e ela não é de marca nem nada, mas você pode pegar, sei lá, uma argolinha, faz um broche, faz uma amarração do lado, coloca a camiseta para dentro da calça, faz estilos diferentes para você fazer o melhor que você tem com o que você tem agora. E eu vejo quando eu comecei a treinar, eu não tinha roupa de academia. Eu só tinha uma roupa, uma calça que duas calças que me serviam, porque eu tava bem gordinha, duas calças que me serviam e camisetas. E nem eram camisetas tão bonitas, mas era o que eu tinha naquele momento.
Era um tênisinho velho, então mesmo que eu não fosse fazer impacto, mas ele era um tênis que cabia no meu pé. Então eu fui com aquilo. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar suplemento, para comprar whey protein, para comprar creatina. Não tem problema, você tem o seu corpo, você tem o seu corpo e a sua vontade. Bebe água e vai. Ah, mas não dá para fazer dieta porque tá muito caro. O que você consegue comprar? Arroz e frango? Come arroz e frango. Você consegue comprar brócolis e frango? Come brócolis e frango. Ah, eu não gosto de frango, só gosto de peixe. Então você vê ali, você come o seu peixe, mas de forma moderada, de forma equilibrada, para você não exacerbar tanto nas suas quantidades. Porque o que engorda não é só a coisa que você come, mas o quanto você come e por quanto tempo aquilo você está comendo. Sim, sim. Então, não é uma pizza que vai te engordar, mas se você comer uma pizza todos os dias, aí te engorda. É, né? Mas se você comer um pedaço de pizza numa refeição livre, num final de semana, aquilo não vai te engordar. Mas você tá fazendo sua caminhada, você tá fazendo seu exercício, você tá fazendo jump, ah, não gosto de musculação, aquele ambiente. Eu treino numa academia que é só para mulher, então, tipo, é mais aconchegado para você fazer certos tipos de exercício sem você ter um olhar ali, tipo, te incomodando. Então, você treinar numa academia só para mulher é ótimo também. Porque às vezes tem muita mulher também que acaba falando assim, ah, mas eu não treino porque meu marido não deixa eu ir pra academia. Tem academia só pra mulher. É verdade, né? Aqui no Japão tem, né? Academia só pra mulher, né? Tem tanto a rede Japa e quanto essa que eu faço lá em Okazaki, né? Ah, só que já é É academia brasileira. brasileira. Ah, tá. Legal. Então, é só pra mulher. Então ali, tipo, você vê que as meninas treinam mais à vontade e você acaba conversando com uma outra pessoa que também tá passando pela mesma coisa que você, ou uma situação parecida, ou uma que já passou e já superou e te dá dicas de como superar aquilo, sabe? Então, é muito bom você ter esse contato. E às vezes aqui no Japão a gente também, a gente fala sobre que os brasileiros não são tão unidos, né? Existem esses brasileiros? Existem, muitos. Mas também existem muitos outros que também quer ouvir, também quer conhecer, também quer conversar com outras pessoas. Pessoas que acabaram de chegar e não tem suporte nenhum de família, não tem uma rede de apoio para elas. Então, quando você chega e você começa a conversar com alguém, é sempre bom você ver também que às vezes a pessoa só não é que ela é ruim, ela só não tá passando por um momento muito bom. Então, eu acho que tudo é um aprendizado e você consegue levar a vida mais fácil, sabe? Uhum. Mas tá ótimo então, Lindsay. Ai, Lindsay. Lindsay, desculpa se eu falei muito, se eu falei muito rápido. Não, foi ótimo, foi ótimo. Mas geralmente no finalzinho eu peço pro convidado, né, fazer de tudo que você viveu até o dia de hoje, né? É claro que daqui pra frente tem muito mais aprendizado ainda, mas até o dia de hoje o que que você viveu, né? Do que você viveu, o que que você aprendeu, o que que você tirou um pouco da vida, né? Um pequeno resumo, né? Um pequeno resumo. Uhum. É, a melhor coisa que tem é você trate todas as pessoas de uma maneira boa, porque você nunca sabe o que que aquela pessoa está enfrentando. E seja sempre a sua melhor versão, independente do julgamento alheio. Porque assim como você não sabe o que as outras pessoas passaram, você tem conhecimento do que você passou, mas a outra pessoa não tem a obrigação de saber o que você passou. Então, faça sempre o seu melhor com as ferramentas que você tem hoje. E trate as pessoas bem, porque você nunca sabe o que ela também está enfrentando. E as outras pessoas também não têm culpa de tudo que você já sofreu. Então eu acho que isso é uma coisa muito boa, porque te traz uma empatia. Você não precisa ser empático demais, mas você precisa entender que nem todo mundo está num bom dia. Então eu acho que isso é o melhor resumo assim que eu posso fazer. Tá ótimo, então. Tá ótimo, então. Bom, muito obrigado, viu, Lindsay, por você ter compartilhado um pouco da sua história de vida, né? É, espero que quem assistir esse vídeo, né? Alguma coisa né, que você compartilhou aqui, alguma coisa que você tenha falado aqui possa dar Ajudar as outras ajudar de alguma pessoas. forma, né? Sim. É o que eu falo, se eu conseguir emagrecer 18 quilos, você também consegue.
menos Isso ou aí. mais, depende. Mas Aham. você pode fazer muitas outras coisas do que está assim dentro pra você, sabe? Uhum. Tá bom, tá ótimo. Então, obrigado, viu? Ah, de nada. Então, Eu que agradeço. muito obrigado a todos aí, quem vai assistir depois desse vídeo, né? É isso aí, então, muito obrigado e até o próximo Drivecast, então, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.